O primeiro-ministro Boris Johnson perde a maioria na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, sofre uma derrota fragorosa e ameaça convocar eleições antecipadas para 14 ou 15 de outubro. 3 anos e meio depois do plebiscito que aprovou a saída da União Europeia, o Reino Unido afunda no caos. O parlamento britânico não consegue chegar a um consenso mínimo nem sobre a saída, quanto mais sobre a futura relação com a União Europeia, o maior mercado para os produtos britânicos. Autoritário, arrogante, palhaço, o primeiro-ministro está determinado a sair do bloco europeu em 31 de outubro, com ou sem acordo. Os estudos indicam que, sem acordo, seria catastrófico para a economia do país, capaz de perder mais de 10% do produto interno bruto em 5 anos, de acordo com o Banco da Inglaterra. Com a defecção de um deputado que saiu hoje do Partido Conservador para o Partido Liberal Democrata, o mais pró-europeu de todos, Johnson perdeu a escassa maioria que tinha de apenas um deputado. Horas mais tarde, por 328 a 301 votos, o governo perdeu uma votação que entrega o controle da agenda do parlamento aos deputados. Amanhã, esta maioria pretende aprovar uma lei para proibir Johnson de sair sem acordo e pedir mais 3 meses de prazo à União Europeia. 21 deputados conservadores votaram contra a orientação do governo. Estão sob ameaça de serem afastados da bancada conservadora e não conseguirem se candidatar à reeleição pelo partido. É mais uma medida antidemocrática de Johnson, que suspendeu a atividade parlamentar de 10 de setembro a 14 de outubro para não dar tempo aos deputados de impedir uma saída dura, sem acordo, da União Europeia. Entre os deputados que podem ser expulsos do partido estão o ex-ministro das Finanças Philip Hammond e o neto do primeiro-ministro Winston Churchill, Nicholas Soames. Churchill, o grande herói da Segunda Guerra Mundial para os britânicos, é também o grande herói de Johnson, mas neste momento história e tradição parecem sem importância para o desastrado líder conservador. O primeiro-ministro alega que, sem a opção de sair sem acordo, ele perde poder de barganha para negociar com os outros 27 países membros da União Europeia. Mas, em Bruxelas, a Comissão Europeia informa não ter recebido nenhuma nova proposta do governo britânico. Os líderes do bloco já deixaram claro que não pretendem renegociar o acordo acertado com a ex-primeira-ministra Theresa May, rejeitado 3 vezes pela Câmara dos Comuns, o que impede sua reapresentação na atual legislatura. Um dia depois de dizer que não queria antecipar as eleições, Johnson ameaçou apresentar uma nova proposta convocando eleições para ver se consegue um mandato popular. Deve fazer sua proposta amanhã. O líder da oposição trabalhista, o esquerdista radical Jeremy Corbyn, aplaudiu a proposta. As pesquisas o apontam como favorito. Mas, como o Partido Trabalhista também está profundamente dividido pela Brexit, as eleições gerais não serão suficientes para superar o impasse em relação à Europa. O ex-primeiro-ministro Tony Blair, o mais bem-sucedido líder trabalhista da história, aconselhou Corbyn a lutar pela realização de uma segunda consulta popular para referendar a saída da União Europeia, agora que as condições estão mais claras, ou até mesmo para anular o resultado do plebiscito de 23 de junho de 2016. O então primeiro-ministro, David Cameron, convocou o plebiscito na expectativa de pacificar a guerra civil interna do Partido Conservador em torno da Europa, que vem desde a queda da primeira-ministra Margaret Thatcher em novembro de 1990. E a votação dividiu os grandes partidos e o país. A saída da União Europeia venceu por 52% a 48%. Desde então, ficou evidente que os eurocéticos não haviam feito planos para a vitória. O próprio Boris Johnson, grande palhaço da política britânica, que deixou obras caríssimas não concluídas e um prejuízo de 5 bilhões de libras para a Prefeitura de Londres, cerca de 5 bilhões de reais, Johnson escreveu 2 declarações de voto, uma a favor de ficar e outra a favor de sair da União Europeia. Na última hora, optou pela saída como melhor caminho para realizar seu grande sonho de governar o país. Como foi considerado na época um traidor do primeiro-ministro Cameron, Johnson perdeu a disputa pela liderança para Theresa May e teve de esperar 3 anos para dar novo bote,
depois do fracasso das tentativas de May de fazer o parlamento aprovar o acordo do divórcio com os líderes o acordo do divórcio negociado com os líderes europeus. A autoflagelação continua amanhã no parlamento britânico. Se o Reino Unido sair sem acordo, ou mesmo se fizer um acordo, a Escócia, onde 62% votaram para ficar na Europa, pode convocar um novo plebiscito sobre a independência para deixar o Reino Unido e voltar à União Europeia. A realidade é que um dos países mais democráticos do mundo, antigo centro do maior império que o mundo jamais viu, que não era democrático como todo o império, está praticamente se reduzindo à pequena Inglaterra, dominada por conservadores que sonham com a grandeza do passado, no que só pode ser descrito como uma ressaca pós-imperial. O Reino desunido será um país menor no mundo globalizado. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.